abençoados com todas as sortes de bênçãos. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem de saúde. Eu espero que todos estejam gozando de uma boa saúde e espero que todos vocês estejam tendo um dia maravilhoso. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, quero aqui dizer a vocês que eu estou bem de saúde, graças a Deus, e quero aqui dizer a vocês, meus amados irmãos, que aqui nós estamos superando o momento difícil em que nos encontramos agora, mas tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos do Pai. Vamos aqui, meus queridos irmãos, mais uma vez desfrutar, falar, viver o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos nos aprofundar naquelas que são as profundezas das revelações do Evangelho do Cristo ressuscitado. Meus queridos e amados irmãos, quero aqui juntamente com vocês, nesta linda noite maravilhosa, louvar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus e glorificar a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, aquele que é Senhor dos senhores, aquele que é Rei de reis. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vós, meus irmãos amados, abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Meus amados, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte, presta atenção. Eu preciso que você preste atenção para entender isto aqui. Meus amados, preste bastante atenção para entender isto aqui. Olha aí o tema. Deus não nos deu a vida eterna antes da fundação do mundo. Vou repetir o tema. Olha, Deus não nos deu a vida eterna antes da fundação do mundo. Segura. Meus irmãos queridos e amados, quero aqui primeiramente mandar saudações a todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus. Quero aqui mandar saudações a todos e endereçar aqui o meu respeito a todos vocês. Tá bom, meus amados? Bom, mandar grande abraço a todos e dizer que estamos juntos. Juntos em busca daquilo que é perfeito, juntos na pregação deste lindo e maravilhoso Evangelho da Graça de Deus. Bom, amados, este é o nosso assunto de hoje. Deus não nos deu a vida eterna antes da fundação do mundo. Meus queridos, a graça de Deus é renovação de entendimento. No Evangelho da Graça de Deus, não há o entendimento estático. No Evangelho da Graça de Deus, meus amados irmãos, nós estamos em busca daquilo que é perfeito. Cada dia que passa, nós vamos nos aperfeiçoando no entendimento. Cada dia que passa, o Espírito Santo vai ministrando para nós aquele que é o entendimento genuíno da graça de Deus. Há um entendimento no meio da graça, meus amados irmãos, de que Deus, Ele nos deu a vida eterna desde antes da fundação do mundo. E muitos irmãos consumiram este entendimento. Eu, em particular, também tinha este entendimento em mente. Até o momento em que o Espírito Santo me revelou essas verdades, me revelou esse entendimento genuíno no que toca à vida eterna. Quando é que Deus nos concedeu a vida eterna? E não foi antes da fundação do mundo. Por favor, meus queridos, vamos entender isto aqui? Vamos entender isto para a honra e glória do nome de Deus. Tito capítulo 1, versículo 1, já está na tela aí. Tito capítulo 1, versículo 1, entenda isto aqui, por favor. Pegue papel e caneta e escreva isto. Isto aqui é um clássico. Vocês sabem que as ministrações da graça de Deus são um clássico para os eleitos do Senhor. Olha aí. Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Entenda o que Paulo
fez. Entenda o propósito que Paulo tinha na terra. Entenda isto. Fui enviado, diz o apóstolo Paulo naquela época. Lembre-se que esta palavra não foi escrita hoje nem ontem. Esta palavra aqui foi escrita há 2000 anos atrás. Entende? É preciso entender que nesse tempo as culturas eram outras. É preciso entender que neste tempo os costumes eram outros. É preciso entender que a vida neste tempo aqui, meus amados irmãos, não era tão desenvolvida como nos tempos de hoje. Então, é necessário que imaginemos em nossa mente o ambiente em que Paulo vivia com os irmãos naquela época. Tá bom? É necessário que entendamos isto para que possamos entender verdadeiramente a essência do Evangelho para o tempo de hoje, para nós. Vocês entendem isto? Amados, entendem isto que Paulo está dizendo na época em que Paulo estava vivo, em que Paulo estava ministrando o Evangelho de Jesus Cristo. Entenda isto. Fui enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus. A verdade que transforma vidas. Segura aí. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, no tempo em que estava ministrando o Evangelho da graça de Deus, Paulo, ele foi enviado para levar a fé. Levar a fé a um povo específico. Levar a fé a um povo que foi escolhido por Deus. Entende? Fui enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu. Então, Paulo levou a fé àqueles que Deus escolheu. Paulo não foi apenas com o entendimento dele levar a fé para quem ele quisesse. Não. Paulo levou a fé àqueles que Deus escolheu. E a esses que Deus escolheu para que Paulo levasse a fé, a eles, Paulo ensinar a eles a conhecer a verdade de Deus. A verdade que transforma vidas. No tempo de Paulo, Paulo levou o Evangelho àqueles que Deus escolheu. E hoje, 2021, eu, Bruno Meck, como ministro do Evangelho da Graça de Deus, fui enviado e levo a fé àqueles que Deus escolheu. E se você, meu irmão, hoje está ouvindo este Evangelho, hoje está ouvindo essa palavra genuína de Deus, hoje você está ouvindo essas maravilhas, essas riquezas do Evangelho da Graça de Deus, é porque Deus te escolheu. Você é um escolhido de Deus. Se está ouvindo hoje esta palavra, Deus escolheu você para receber e conhecer essa verdade. A verdade é essa que transforma vidas. Meus amados irmãos, desde que o Evangelho da Graça de Deus começou a ser pregado, por homens sendo levantados por Deus nesta geração, vidas foram transformadas. E a prova disso são os muitos testemunhos que nós temos em comentários de vídeos, em vídeos feitos, espalhados por muitos canais hoje no YouTube, histórias de muitas pessoas que estavam no sistema religioso e hoje testemunham aquilo que Deus fez em suas vidas. Você entende? Você é esse escolhido. Você é esse que foi escolhido por Deus para que a fé chegasse até você. E assim que a fé chegou até você, você foi ensinado por meio do Espírito Santo é um homem para te fazer conhecer a verdade de Deus. A verdade que transformou vidas, assim como transformou a sua vida. A nossa vida hoje foi transformada. Graças a Deus. Graças a Cristo. Ele que nos escolheu. E por sermos escolhidos, essa verdade chegou até nós. Nós só ouvimos este Evangelho lindo e maravilhoso porque Deus nos escolheu. Não é qualquer um que ouve o Evangelho. Não é a qualquer um que o Evangelho é direcionado. O Evangelho é direcionado apenas àqueles que foram escolhidos por Deus. E a eles, meus amados irmãos, são ensinados a conhecer essa verdade. A verdade que transforma vidas. De fato, todos aqueles que receberam esse Evangelho, todos aqueles que receberam essa palavra viva, que é o Evangelho de Jesus Cristo, têm a vida transformada. Todos os eleitos, para entender, receber e viver essa verdade, têm a vida transformada pelo genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, meus amados, toda honra, glória, louvor, domínio seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados, vamos aqui entender o nosso assunto.
Sem perder o foco, vamos aqui entender o nosso assunto. Tito capítulo 1, versículo 2. Entenda. Por favor, entenda. Entenda que Deus não nos deu a vida eterna antes da fundação do mundo. Entenda que Deus não nos deu a vida eterna antes da fundação do mundo. Olha aí. Tito capítulo 1, versículo 2. Perceba. A fim de que tenham a vida eterna. A fim de que tenham a vida eterna. A fim de que tenham a vida eterna. Quem? Aqueles que o Evangelho foi levado até eles. Aqueles que o Evangelho foi levado até eles para que eles fossem ensinados a conhecer a verdade de Deus. Eu e você, todos os que recebemos estas verdades. Recebemos estas verdades a fim de que tenham a vida eterna. Que Deus lhes prometeu, entenda isto, antes do princípio do mundo. E Ele não pode mentir. Você entende? Entende isto? Deus não deu a vida eterna antes da fundação do mundo. Deus prometeu. Entende isto? A fim de que tenham a vida eterna. Que Deus lhes prometeu. Não que Deus lhes deu, não. Deus prometeu. Que lhes prometeu antes do princípio do mundo. E Ele não pode mentir. Então, antes da fundação do mundo, antes do princípio do mundo, Deus ele prometeu a vida eterna aos eleitos. Ele não deu. Entende? Ele prometeu, fez uma promessa. Ele daria a vida eterna no futuro. Entende? Isto antes do princípio do mundo, antes da fundação do mundo. Deus não concedeu, não deu a vida eterna antes da fundação do mundo. Ele prometeu. Agora entenda quando é que Deus deu a vida eterna. Agora entenda quando é que Deus deu a vida eterna. Eu quero que você entenda isto aqui. Olha aí. Olha aí. 1 de João capítulo 5, versículo 10. Entenda isto. Todos os que creem no Filho de Deus sabem em seus próprios corações que isto é verdade. Se alguém não crê nisto, na realidade, está chamando Deus de mentiroso. Porque não crê no que Deus afirmou a respeito do seu Filho. Entenda. Versículo 11. E o que foi que Deus afirmou? Que Ele nos deu a vida eterna. E que esta vida está no seu Filho. Entenda. Entende isto? A vida eterna estava no Filho de Deus. E a pergunta que eu faço aos senhores é a seguinte. Antes da fundação do mundo, Deus estava lá? Antes da fundação do mundo, perdão, o Filho de Deus estava lá? Estava lá Jesus de Nazaré antes da fundação do mundo? Estava lá antes da fundação do mundo Jesus de Nazaré, o Filho de Deus? Claro que não, meus amados irmãos. Então, antes da fundação do mundo, estava Deus. Deus como Espírito. Entende isto? Entende isto? Voltando aqui para Tito capítulo 1, versículo 2. A fim de que tenham a vida eterna que Deus lhes prometeu antes da fundação do mundo. Deus prometendo aqui, Ele era Espírito. E a vida eterna estava em quem? Estava em quem? Estava em quem? Estava no Filho. O que Deus afirmou? Que Ele nos concedeu vida eterna. E que esta vida está no seu Filho. Então, antes da fundação do mundo, o Filho não estava lá. Antes da fundação do mundo, estava Deus como Espírito. Você entende? Então, a posterior, Deus ia se manifestar como Filho. E a vida eterna estaria nele como Filho. Aí, Ele sim concederia a vida eterna. E Ele concedeu. Quando? Quando Ele se deu como sacrifício na cruz do Calvário. Quando o Filho se entregou por nós. Aí, Ele nos deu a vida eterna. Aí. Tito capítulo 1, versículo 2. Que Deus lhes prometeu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus sendo Espírito, Ele promete aos eleitos que Ele daria a vida eterna. E quando é que Ele daria esta vida eterna? Quando Ele se manifestasse como Filho. E Ele, ao se manifestar como Filho, a vida eterna estaria nele. E Ele morrendo pelos eleitos, aí Ele estaria dando a vida eterna prometida antes da fundação do mundo.
Você entendeu isto? Não, você precisa anotar essas coisas. Você precisa entender isto aqui, tá bom? Então, a vida eterna estava no Filho de Deus. A vida eterna foi-nos concedida na manifestação de Deus como Filho. Porque a vida eterna estava no Filho. Então, Deus não nos concedeu a vida eterna antes da fundação do mundo. Porque antes da fundação do mundo, estava Deus como Espírito. O Filho não estava lá. Sendo que o Filho não estava lá, a vida eterna não poderia nos conceder. Por quê? Porque a vida estava no Filho. Entende? A vida eterna só nos concedeu foi nos concedida na manifestação de Deus como Filho. Aí, como diz aqui, que Ele nos deu a vida eterna e que esta vida está no Filho. Então, a vida eterna estava no Filho. Nos foi concedida esta vida eterna quando o Filho se deu como sacrifício na cruz do Calvário. Agora entenda isto aqui. Eu quero que você entenda isto aqui. Por favor, vamos ler isto. Vamos ler isto aqui para nós entendermos isto. 2 de Coríntios, capítulo de número... Meu Deus, acho que embaracei tudo aqui. 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 15. Este é o versículo. Eu me esqueci aqui de colocar o versículo 15, tá bom? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Este é o versículo. Vamos ler, por favor. Olha aí. Ele morou por todos. Ele é quem? O Filho de Deus. Quer dizer, a manifestação de Deus como Filho. O Filho de Deus, ele morou por todos. Entenda só. Por que é que ele morreu? Para que é que ele morreu? Entenda aí. Ele morreu por todos, para que todos quanto vivem, tendo recebido dele. Ele é quem? O Filho. A vida eterna. Você entende agora? Entende com isto aqui que a vida eterna foi nos concedida pelo Filho, porque a vida estava no Filho? Não. Você precisa entender isto aqui. A vida eterna não nos foi concedida antes da fundação do mundo. Deus nos concedeu a vida eterna na sua manifestação como Filho. Ele morreu por todos, para que todos quanto vivem, tendo recebido dele. Ele quem? Ele que morreu. O Filho de Deus. Tendo recebido dele a vida eterna. Não foi Deus Espírito que nos deu a vida eterna antes da fundação do mundo. Foi o Filho. Aquele que morreu por todos. Agora você entende? A vida eterna foi nos concedida na manifestação de Deus como Filho e não antes da fundação do mundo. Entende isto? Eu creio que você entende. Então, ele morreu por todos para que todos quanto vivem, tendo recebido dele vida eterna, possam viver não mais para si, para agradar-se a si mesmo. Possam viver não mais para si mesmos, para agradar-se a si mesmos, mas para que aquele que morreu e novamente ressuscitou por eles. Entende? Hoje não vivemos para agradar a nós mesmos. Hoje nós vivemos para aquele que morreu por nós e ressuscitou. É por ele que nós vivemos. É pelo Cristo ressuscitado que nós vivemos. É pelo Cristo ressuscitado que nós vivemos. Aquele que nos deu a vida eterna. É por ele que nós vivemos. Você entende isto? Ele morreu por todos. Agora, todos quanto vivemos, tendo recebido dele, o Filho de Deus, a vida eterna, possamos viver não para nós mesmos, não para agradarmos a nós mesmos, mas para que aquele que morreu e novamente ressuscitou, para ele nós vivamos. E para ele nós vivemos. Nós vivemos para o Cristo ressuscitado. Nós vivemos para aquele que é o Deus Todo-Poderoso, Cristo ressuscitado, Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos amados, a vida eterna não nos foi concedida antes da fundação do mundo. A vida eterna foi nos concedida quando Cristo se deu como sacrifício na cruz do Calvário. A manifestação de Deus como Filho foi a realização da concepção da vida eterna aos filhos de Deus. Foi na cruz em que Cristo
nos concedeu a vida eterna. Foi na cruz, onde o Filho de Deus nos concedeu a vida eterna. Porque a vida eterna estava nele, o Filho de Deus, e não antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele prometeu que ia nos conceder a vida eterna. Prometeu aos espíritos lá eleitos, ia nos conceder. Ele não deu antes da fundação do mundo, prometeu. E em vida, na manifestação de Deus como Filho, aí nos foi dada a vida eterna que estava no Filho. Esta era a mensagem de hoje, meus amados irmãos. Não fomos concedidos a vida eterna antes da fundação do mundo, mas sim na manifestação de Deus como Filho. Vocês entendem isto? Agora eu quero que vocês entendam este último versículo. Vou terminar aqui com Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos juntos ler isto? Vamos juntos ler isto? Olha aí. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. Por meio por meio de quem? Do Espírito, antes da fundação do mundo? Não. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você entende isto? Então, foi por meio de Jesus Cristo que nos foi dada a dádiva, o dom, que é a vida eterna. Entende isto? Foi por meio de Jesus Cristo que nos foi concedida a vida eterna, e não antes da fundação do mundo. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva, o dom gratuito de Deus, sem que fizéssemos nada para merecer, sem que fizéssemos nada para ter a vida eterna como recompensa, mas algo gratuito, um dom, uma dádiva de Deus, gratuito, pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, fomos dados a vida eterna. Esta dádiva, este dom, que é a vida eterna, fomos dados por meio de Jesus Cristo, a manifestação de Deus como Filho, porque nele estava a vida eterna, e ele, se dando como sacrifício na cruz, nos concedeu essa vida eterna. Você entende? Não foi antes da fundação do mundo, não. Foi na cruz do Calvário. Na cruz foi-nos dado a vida eterna. E depois da nossa morte cá na terra, todos os eleitos vamos viver no céu toda a eternidade. Vamos viver no mundo espiritual aquela que é a vida eterna que nos foi concedida na cruz do Calvário. Esta é a verdade acerca de quando nós recebemos a vida eterna. Quero aqui me despedir de vocês. Espero que tenham anotado essa aula maravilhosa e linda, vindo da parte de Deus, vindo do Espírito Santo. Meus irmãos amados, quero mandar abraço a todos, mandar grande beijo em vossos corações e dizer que estamos juntos. Creio que amanhã terá nova mensagem no canal e espere para que juntos possamos usufruir esta maravilha que é a revelação do Evangelho do Cristo ressuscitado. Boa noite a todos, mandar grande abraço a todos vocês. Por favor, não se esqueçam de deixar o seu like, subscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações para ficar alertado sempre que nós publicarmos um vídeo. Estamos juntos sempre, eu sou o vosso irmão Bruno Meck e estamos juntos nessa caminhada. Toda honra, glória ao Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos bendizer o nome de Deus, exaltar o nome de Deus. Vamos juntos fazer com que esta palavra chegue a todo mundo, para que o mundo possa conhecer as verdades que transformam vidas. Verdades do nosso bom Deus. Grande abraço, estamos juntos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.